Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo divisores de um número natural. Então, se você tem dúvidas sobre esse conteúdo e precisa dar uma revisada, acompanhe comigo aí na sua tela. Vamos relembrar um pouquinho. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Ainda relembrando sobre divisores, se nós tomarmos, por exemplo, aí os números 5 e 20, nós podemos dizer que 5 é divisor de 20. E isso só é possível porque 20 é um múltiplo de 5 e a divisão de 20 por 5 tem resto igual a zero. Ou seja, é uma divisão exata. Então, para vocês entenderem aqui o conteúdo de divisores, precisa ter ficado muito bem estabelecido a ideia de múltiplos que nós vimos aí, retomamos na nossa aula anterior. Então, ainda relembrando sobre os divisores, todo número possui divisores naturais. Então, observe que todos os números são divisíveis por 1, Portanto, o número 1, ele é divisor de todos os números, incluindo ele mesmo. Note ainda, que o maior divisor de um número é ele mesmo. Muito bem, então, depois dessa retomada aí ao conteúdo de divisores, nós vamos entrar na parte de resolução de exercícios. Então, vamos lá para o exercício de número 1. Uma pizza família de 12 pedaços, ela pode ser dividida igualmente para quantas pessoas, hein? De forma que não sobre nenhum pedaço. Então, vamos analisar aí. Observe que ela pode ser dividida apenas para uma pessoa, A pessoa pode comer os 12 pedaços. Mas ela também pode ser dividida para 2 pessoas, E essas pessoas comerem 6 pedaços cada uma. Mas ela também pode ser dividida entre 3 pessoas, se cada pessoa resolver comer 4 pedaços. Mas ela também pode ser dividida para 4 pessoas, E cada uma aí ficar responsável por comer 3 pedaços. Mas ela também pode ser dividida para 6 pessoas, quando cada uma ganhar 2 pedaços. Mas ela também pode ser dividida para 12 pessoas que não estão com muita fome, Quando cada uma delas ficar responsável aí por comer um pedaço apenas. Observe essa resolução como ela é interessante, Quando eu divido esses 12 pedaços igualmente, para as pessoas, observe que eu estou construindo aí, olha, uma lista, dos divisores do número 12, Quando eu divido para uma pessoa, isso dá exato porque 1 vezes 12 é igual a 12. Quando eu divido para 2 pessoas, olha, observe que 2 vezes 6 é igual a 12 também. Quando eu divido para 3 pessoas e cada uma fica com 4 pedaços, isso é possível porque 3 vezes 4 é igual a 12. E quando eu divido para 4 pessoas, 4 vezes 3 também é igual a 12. Da mesma forma que 6 vezes 2 também é igual a 12 e 12 vezes 1 também é igual a 12. Então, isso é possível, Porque esses números são divisores do número 12. Então, observe que a quantidade de pessoas, forma o conjunto desses divisores aí do número 12. Então, nesse exercício você pode aí compreender, o que quer dizer, na verdade, os divisores de um número. Lá nos múltiplos, nós vimos que os múltiplos de um número são infinitos, Não tem fim. Mas aqui, nos divisores, existe uma quantidade finita, de divisores de um número. Muito bem. Vamos então para o exercício de número 2. No primeiro dia de aula de uma turma de alunos do sexto ano, a professora de matemática reuniu todos no início da aula e contabilizou que haviam 18 meninos e 24 meninas nessa turma. Então, ao propor uma dinâmica, ela pediu que os alunos se dividissem na maior quantidade de alunos por grupo possível. Então, os grupos deveriam ter a mesma quantidade de alunos
e deveriam ser formados apenas por meninos ou apenas por meninas. Então, qual que é o total de alunos em cada grupo? Vamos lá, vamos entender a questão, né? Observe que essa professora pediu que os alunos fizessem grupos com a maior quantidade de alunos por grupo possível, mas só poderiam existir grupos só de menina ou só de menino. E a quantidade de alunos em cada grupo deveria ser sempre a mesma. Muito bem, então vamos para a resolução desse exercício. Inicialmente, nós vamos observar quantos meninos podem ter em cada grupo formado, certo? Então, nós vamos observar os divisores, né, do número 18 aí, que indica a quantidade total de meninos nessa turma. Então, quem são os divisores aí do 18, né? São 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Observe que 1 vezes 18 dá 18, né? 2 vezes 9 também dá 18 e 3 vezes 6 também dá 18. Então, temos todos os divisores do 18. Perceba que tais números, né, correspondem a esses divisores. Muito bem, então agora nós vamos observar quantas meninas podem ter em cada grupo formado. Então, são 24 meninas, então nós vamos construir, né, os números que são divisores do 24. São eles, número 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 24. Muito bem. Então, observe o seguinte, o número 6 é o maior número correspondente à quantidade de meninas ou meninos, né, em cada grupo, né? Então, o total de alunos por grupo deve ser igual a 6. Observe por quê. Ele é o maior número que corresponde, né? Ou seja, está em comum nos dois conjuntos aí, né? No conjunto dos divisores do 18 e no conjunto dos divisores do 24. Então, nós extraímos aí o maior divisor comum entre esses dois conjuntos. Com isso, nós encontramos aí o total de alunos por grupo, que deve ser igual a 6. Mas por que nós pegamos o maior divisor? Porque a professora deixou claro que os alunos deveriam se dividir, né, de forma que ficasse a maior quantidade de alunos por grupo possível. Então, com isso, nós resolvemos o exercício de número 2. Vamos lá, então, observar o exercício de número 3. Descreva todos os divisores do número 72 compreendidos entre 10 e 30. Então, vamos lá construir todos os divisores do número 72. Então, observe que nós sempre começamos observando que o número 1 é divisor de todos os números. Então, veja que o número 1 é o primeiro que aparece aí. Nós vimos também no início da aula que um número é sempre divisor dele mesmo. Então, quer dizer que o 72 também é divisor do número 72. Então, isso é possível dizer que o 1 e o 72 são divisores do 72 porque 1 vezes 72 é igual a 72. Muito bem. Observe que o número 2 também é um divisor do 72, assim como o número 36. Isso é possível porque 2 vezes 36 é igual a 72. Muito bem. Então, observe que o número 3 também é um divisor de 72. Por quê? 3 vezes 24 é igual a 72. Então, tanto 3 como 24 são divisores de 72. Então, vamos lá. O número 4 também é um divisor de 72. Porque se eu dividir 72 para 4, dá exatamente 18, já que 4 vezes 18 é igual a 72. Ainda temos alguns divisores, por exemplo, 6 e o 12, já que 6 vezes 12 é igual a 72. Observe que ainda temos dois divisores do 72 para listar, que são o 8 e o 9, já que 8 vezes 9 é igual a 72. Observe que com esse esqueminha aí, ó, observando os extremos, né,
dessa nossa construção aí, nós conseguimos montar, né, todos os divisores do número 72. Então, quando você precisar construir todos os divisores de um número, talvez esse esqueminha aí que nós apresentamos te auxilie, né, nessa construção. Observe que nós fomos construindo, né, de fora aí para dentro, né? Então, começamos pelo número 1, que é divisor de todos os números, e pelo número 72, que é divisor dele mesmo, né? Então, sempre o 1 com o próprio número, né? E aí depois você vai observando, será que o número, né, quando eu divido ele por 70, quando eu divido ele por 2, ainda dá um resultado exato? Será que o 2 é um divisor dele, né? Será que este número é um múltiplo de 2, né? Você pode interpretar dessa forma também. Você foi com 2? Observou lá que tem um cara que multiplicado por 2 vai dar o número que nós estamos procurando seus divisores? Aí você pode tentar pelo próximo número natural, né, que seria o número 3. E aí você vai tentando, né, com todos os números naturais. Observe que vai chegar um momento que os números, né, vão se preencher, né? Observe aí que quando nós chegamos no 8, né, então, imediatamente conseguimos encontrar 8 vezes 9, né? Então, depois de 9, não vai ter nenhum outro número, né, que seja divisor do 72 e seja um número menor que 12, né? Já que 10 e 11, né, não são divisores de 72. Então, com isso, você conseguiu aí completar a sua sequência de divisores. Mas observe que nós não terminamos ainda de resolver esse exercício. Os divisores de 72 compreendidos entre 10 e 30, quem são eles, né? Então, vamos observar. Entre 10 e 30, quem estão? Olha só, nós temos, depois do 10, o número 12, certo? Nós temos o número 18 e nós temos também o número 24, já que o 36 passa de 30, certo? Então, quando a questão pergunta quem são os divisores compreendidos entre 10 e 30, nós podemos observar que são os números 12, 18 e 24. Muito bem, então com isso nós chegamos aí na resolução final desse exercício, certo? Então, retomando aí o que vimos na nossa aula de hoje, né? Na aula de hoje nós retomamos então o conteúdo de divisores de um número natural através da resolução de alguns exercícios. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida nessa aula, nesse conteúdo, e quer assistir essa aula novamente para entender aquele exercício que não ficou muito bem claro para você ainda, você pode acessar a nossa plataforma Eduque e assistir novamente essa aula. Então, eu espero que você tenha conseguido, né, entender esse conteúdo, retomar um pouquinho da resolução de exercícios referentes a esse conteúdo e se você quer continuar aqui conosco assistindo as nossas aulas, fique aí ligadinho e bons estudos para você!